É um motivo de alegria mais uma vez iniciar, né, esta palestra e falar de vários assuntos importantes, né, que vai com certeza entrar nos corações de muitas pessoas e vai ajudar as pessoas que acreditam no bem, né? Aquele que acredita no bem e é a favor do bem da humanidade, do ser humano, né? Porque o ser humano, ele tem que ser um mordomo desde que ele nasceu, né? Ele tem uma missão de fazer o bem. Ele nasceu não foi para fazer o mal, não foi para destruir, não foi para praticar terrorismo, não foi para causar pânico, medo, né? Para fazer uma ditadura cruel, mas sim viver em paz com toda a humanidade. Então, cada pessoa tem que fazer a diferença, né? Porque o Criador, ele fez o primeiro homem, a primeira mulher, como está na ideologia de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a ideologia de Gênesis, que Deus criou homem e mulher para cuidar, para zelar, para plantar, para edificar, para viver bem em paz, né? Não foi para destruir a humanidade, não foi para odiar uns aos outros, não foi para discriminar, né? Ninguém, mas para viver em paz, né? Viver feliz, né? E ser um mordomo, né? Ser um cuidador, né? Cuidar, primeiro zelar, cuidar do seu visual, como eu sempre falo, né? As pessoas têm que cuidar do seu visual, né? Da sua vida, da sua saúde e também cuidar, né? Dos seus afazeres, né? Do seu trabalho, do seu estudo. Se estuda, né? Cuidar, dedicar ao estudo. Se trabalha, trabalha com amor, né? Sempre com gratidão, né? Se está chovendo ou fazendo calor, também tem que ter gratidão. Sempre ter gratidão, sempre agradecer ao Criador. Ah, mas está um calor insuportável. Eu não sei o que está acontecendo no mundo. É a gratidão. Gratidão ao Criador. Ah, mas está chovendo demais. É gratidão. Ah, mas eu estou comendo aqui o arroz feijão e só tem ovo para comer, ovo de galinha caipira. Eu não concordo com isso. Não está bem o nosso país. Gratidão, gratidão. Ah, mas eu tenho só essa roupa. Eu devia ter muito mais roupa para vestir. Eu não tenho. Gratidão. Tudo tem que ter gratidão, né? Porque quem que é o dono da vida? O dono da vida é o Criador, né? O dono da vida é aquele que fez o céu, a terra, o mar, né? O mundo animal, o mundo florestal, o mundo vegetal, né? O mundo marinho, né?
o mundo dos animais marinhos, né? Das baleias, o mundo dos peixes. As pessoas têm que entender. Alguém pode falar assim, mas ele está falando em vários mundos? Não é vários mundos que tem, é um mundo só. Eu quero dizer que mundo quer dizer uma grande quantidade, né, de ser humano, né? Mundo quer dizer milhares e milhares de seres humanos, né? Então tem o mundo humano, né, que Deus criou, que são milhares de seres humanos. E tem o mundo animal, que são milhares de animais, né? E tem o mundo estrelário, eu já falei isso em vídeo, que são milhares de estrelas, né? E tem o mundo terreno, que é um mundo que é formado por terras, né? Terras, pedras, né? E outras coisas mais, é o mundo terreno. O mundo terreno está do jeito que o Criador criou. Agora, o mundo humano que muitas vezes está desobedecendo os princípios, os valores, né? E saindo fora dos planos, né? Do Criador, né? Então, tem o mundo humano, o mundo vegetal, que é os verdes, né? Vegetal, florestal. Então é o mundo dos verdes, né? São as matas, são as reservas, né? E assim tem vários mundos, e as pessoas têm que entender que existem vários mundos. Tem o mundo espiritual, que são milhares de anjos, né? Arcanjo, Miguel, querubim, serafim, são o mundo espiritual. Então tem vários mundos, que quer dizer bastante, né? Que é aos milhares, né? Então isso daí significa mundo, né? E eu quero hoje entrar num assunto até polêmico, né? Mas quero incentivar com certeza todos, né? Que usam alimento saudável, né? Porque a gente sabe, né? Que o peixe ele morre pela boca, né? Não é verdade? Quando o pescador ele pega a vara de pescar, né? Ele pega a linha e o anzol, né? E coloca a isca e joga ali dentro da água, na beirada do rio, da lagoa, para pegar o peixe. Então, o peixe, ele é fisgado, né? Com certeza. Então, quando o peixe vê a isca, ele pega, mas ele morre pela boca, né? Quanta gente morrendo pela boca, né? Tem pessoas que morrem pela boca. Por quê? Porque eu já falei que tem aquele ditado, é tudo ditado verdadeiro. Há mais morte numa mesa do que numa guerra. Por quê? Porque se as pessoas não comer alimentos que têm vitamina, nutrientes, alimentos que ajudam a pessoa a ter mais saúde, né? A ser mais forte e a diminuir mais problemas de doenças, né? De veias entupidas, de problema cardíaco, né? E outros problemas de enfermidade, as pessoas, ele pode morrer pela boca comendo coisas que fazem mal. Tudo que é excesso também faz mal, né? Então, muitas vezes o peixe morre pela boca. Também aquele ditado, é um ditado bíblico que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração, né?
Mas é verdade. Quando a pessoa tem o seu coração cheio de maldade, a sua boca vai falar maldade. Se tem um coração cheio de mentira, vai falar mentira. Se tem o seu coração cheio de vingança, ele vai falar de vingança. Então a boca fala do que está cheio o seu coração, né? Então eu quero falar sobre um pouco, sair um pouco sobre as plantas e ervas medicinais, que o objetivo é falar sobre saúde, nutrição, sobre chás, né? Sobre grãos, sobre cereais, sobre fibra, né? Sobre uma boa alimentação. Mas quero falar de alguma coisa que a gente vê no mundo, né? E que todos do trabalho, na igreja, na comunidade, na associação, né? Porque existe as associações, né? Associações dos aposentados, associações, né? Que ajuda pessoas com deficiência, associações que ajudam para tratamento de problemas de doenças, né? De tumores. Existem muitas associações, né? Assim como existem igrejas, né? Que igrejas que também não é uma associação, mas é uma comunidade, né? Que também essas igrejas, né? Elas funcionam sem fim lucrativo, né? E a gente vê, né, que uns falam uma coisa, uns diz que dízimo não é certo, outros dizem que as igrejas exploram as pessoas, mas não é bem assim. Biblicamente, a gente vê que o dízimo está na Bíblia e não é no tempo da lei. Mas se a pessoa ele acha que não deve dar o dízimo, porque até hoje o povo de Israel tem vários tipos de dízimo. Tem o dízimo para fazer escola, é o dízimo para fazer hospital, né? Lá no estado de Israel tem isso daí. Tem os dízimos para ajudar, né, as pessoas que faz parte, né, da sinagoga dos judeus, né? Então, o dízimo começou em Israel, né? Israel já se falava em dízimo, mas tem gente que ele tem uma discriminação, ele tem um preconceito porque fala em dízimo, porque fala em dinheiro. Mas o dinheiro é uma ferramenta. Mas só que muita gente usa essa ferramenta para fazer mal para as pessoas. É que nem uma caneta. As pessoas usam a caneta para fazer anotação, para escrever, né? Usa para o bem. Mas tem gente que usa a caneta para maldade, né? Para querer agredir uma pessoa, né? E assim por diante. Então, não é só arma que as pessoas usam para fazer o mal. Qualquer coisa que a pessoa pensa de fazer o mal para as pessoas, não precisa de arma. Ele vai usar a coisa que é do bem para fazer mal para as pessoas. Mas temos que ser inteligentes e usar, né, tudo para o bem, né, tudo para melhorar, né, e não para destruir, né? Então eu quero falar aqui a diferença entre preconceito, racismo
e discriminação. Então, isso é um alerta para todas as empresas em geral, né? Todos os microempresários, né? Todos os autônomos, todas as pessoas, né? Pessoas que trabalham em alguma instituição, associação, igreja, por exemplo. A igreja tem que estar alerta, não pode ter, por exemplo, discriminação, preconceito dentro das igrejas, nem separação. Então, igreja, associação, empresa, tem que estar atento às leis também, porque as leis do bem é para todos, é para todos. Não é só para as empresas, é para o trabalhador, é para o camponeiro, é para o sitiante. As leis do bem para evitar racismo, preconceito, é para todos. Inclusive igreja onde tem movimentação de pessoas, né? Reunião de palestrantes, né? Reunião sobre negócio, comércio, né? Agricultura. Temos que ter cuidado para não ter preconceito, discriminação, né? Racismo. Temos que estar atento, né? Seja o lugar que for, inclusive as igrejas, os líderes de igreja, tem que tomar cuidado para não discriminar, não ficar querendo agredir pessoas, querendo dividir pessoas dentro da igreja. Tem que tomar cuidado com isso, né? Não é porque é igreja que já está vacinado, o ditado, né? Ele já sabe, não quer dizer que ele deve memorizar, né? Isso ele tem que memorizar o que é bom, nunca discriminar, nem preconceito, nem racismo, nem discriminação, nunca ofender pessoas, nunca usar nome de pessoas, né, em cima de reunião, porque as pessoas morrem pela boca, com certeza. Por exemplo, a pessoa, ele grava, ele entra num canal, ou ele faz um canal, né, de YouTube e começa a falar nomes de autoridades, ofender pessoas, querer difamar a pessoa, usar o nome da pessoa, é claro que vai dar processo, né? Vai muitas vezes até ter que pagar indenização. Por quê? Porque tem um ditado bíblico que diz assim: vigiai, né? Isso daí até o Criador deixou, né, escrito, né, na Bíblia. Está escrito, né? Vigiai, vigiai e orai, né? Não é assim? Não está escrito assim nas escrituras? Vigiai e orai. Mas muitas pessoas, porque não é da igreja, ele acha que ele é o bambambam, bam, bam, ele acha que pode xingar todo mundo, ele acha que ele pode falar o nome das pessoas, difamar, atacar qualquer um, sair atacando, né? Sortando fogos, assim, no sentido de falar, né? Sortando fogos para todo lado, falando de todo mundo. Não é assim. O ser humano, cada um é um indivíduo, cada um tem a identidade, cada um tem sua impressão digital diferente, né? A impressão digital é diferente, né? Todos têm uma impressão digital, o DNA é diferente. Então as pessoas acham que é o bambambam, bam, bam, pode falar de todo mundo, pode xingar todo mundo. Ah, não, aqui não é crime xingar, vai xingar. Não, a gente não pode ir atrás disso, né? Que nem eu já falei, né? Por exemplo, uma comparação, uma pessoa está com um carro, eu já falei em outros vídeos, né?
Tá com um carro lá e de repente o outro bate na traseira do seu carro. Aí você para o carro, você vai xingar as pessoas, vai sair xingando. Ah, não, não é lei, não tem lei, não é crime. Eu posso xingar e sair xingando? Não, não é assim. Vai dar problema, vai dar briga, né? Se as pessoas não têm controle, ele vai tentar agredir o outro. Então, não é porque não é lei, não é porque não é crime xingar que eu vou sair xingando todo mundo. Não é assim. Não é assim. Eu tenho que ter compreensão. O meu direito termina quando começa o direito dos outros. Entendeu? Vou falar mais uma vez. O meu direito termina quando começa o direito dos outros. Então tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam, que as pessoas morrem pela boca, né? Abre a boca, sai falando o que quer, pode afetar até a sua saúde, afetar a família, né? Então vamos para o assunto sobre preconceito, racismo. A gente sabe, né, que o preconceito, né, é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo, né, ou pessoas, sem qualquer informação ou razão, né? O racismo e a crença de que existiram raças superiores às outras, né? Então é isso daí. Já a discriminação, a gente sabe que é uma ação baseada no preconceito ou racismo em que o indivíduo recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. Aí está, né, um alerta para os líderes, para os teólogos, né, líderes, né, palestrantes, aquele que é formado em teologia, em doutorado, tem que ver que tem as leis, tem os limites, né? Já a discriminação e a ação baseada no preconceito ou racismo, né? Em que o indivíduo recebe um tratamento injusto, né? Apenas por pertencer a um grupo diferente, né? Como eu tenho falado, né? Então, o significado do preconceito, né? O preconceito é uma opinião feita na forma superficial em relação a determinada pessoa, né? Ou ao grupo que não é baseada em uma experiência real ou razão, né? Já o racismo, né? O racismo é a crença de que os membros de uma etnia, né, possuem características, habilidades ou qualidades específicas desta etnia. Portanto, seria uma raça superior à outra, né? Já a discriminação, a gente sabe que refere-se ao tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo por ela pertencer a certos grupos, né? Ou etnia, né? Idade, gênero, e o preconceito, o racismo em formas de ação, né? O motivo de tudo isso é baseado na ignorância ou em estereotipos, né? Então, as pessoas que é ignorante à lei, né? Que é ignorante, né? Aos princípios e valores, ele comete, né? A discriminação, o preconceito, né? Muitas vezes querem desprezar as pessoas, querem deixar as pessoas isoladas. Então, não pode deixar as pessoas isoladas. Em onde tem reunião, congressos, né? Show gospel, show
por exemplo, músicas populares, sertanejas e assim por diante. Nós não podemos ser ignorantes e discriminar nenhum, né? Então, é um resultado do preconceito, a gente sabe que é causado pela antipatia e pelo ódio às pessoas, né? Nós não podemos ter ódio das pessoas e separar as pessoas. Com diferente cor de pele, né? Costumes, tradição, idioma, local, nascimento, etc, né? Então, as pessoas ignorantes, ele muitas vezes ele vai querer discriminar, ele vai ter antipatia, né? A vez de dar a mão para todo mundo e ter uma pessoa ali de cor, ele já passa direto, ele não dá a mão. Aí tá tudo junto ali, tem uma pessoa de cor, ele não dá a mão para aquela pessoa. Ele dá para os outros, mas para aquela pessoa ele não dá, né? Ele tem uma antipatia por aquela pessoa, né? Ou tem ódio daquela pessoa, ou pela cor, né? Então tem isso daí, não podemos discriminar, seja o estrangeiro, seja o qualquer país, qualquer nação, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? É o racismo, né? O preconceito, o racismo, a discriminação, né? Pode ser causado, por exemplo, o racismo pode ser causado, né? Pode ser causado pelo racismo ou pelo preconceito, né? Para com as pessoas de diferentes idades, gênero, né? Raça, habilidade, né? E educação, estado civil, né? Ou antecedentes, né? Familiares, assim por diante, né? Então pode resultar em racismo ou discriminação de um determinado grupo, né? Por quê? Porque não há compreensão. É a mesma coisa no campo de futebol, né? Esse jogo de futebol, né, em que eles vão jogar, né, como já aconteceu, né, a Argentina jogando com o Brasil, né, o Brasil jogando junto com os jogadores da Argentina, por exemplo, o Brasil jogar, né, com a Itália, com a França, com a Inglaterra, né? Aí, naquele movimento lá no campo, alguém, no momento, começa a ofender o outro, né? Começa a falar coisa que não deve, né? Então, não deve fazer isso, né? Aí tem lá uma pessoa que é de cor, né? E de repente o outro começa a chamar ele de um animal, chamar, por exemplo, o nome dele de um bicho, ou de um gorila, por exemplo, né? Começa a ofender aquela pessoa. Não pode fazer isso. Não pode. Isso daí deve ser eliminado, né? Não pode ficar chamando, ofendendo pessoas, né? Mesmo que seja em brincadeira, né? Mesmo que seja em brincadeira, pode dar problema, né? Então, temos que ter compreensão, respeitar quem é negro, quem é amarelo, é chinês, é inglês, é italiano, é africano, né? E assim por diante. Isso é de Deus, isso é coisa de Deus. A gente tem que falar. Isso daí é uma coisa que o Criador deixou. Nós temos que é, não discriminar, não ter preconceito, né? Não é verdade? Normalmente o resultado é a discriminação, né? Quando há ignorância, né? Ou preconceito, né? Com base na etnia, né? Causado pelos efeitos adversos, né? Como escravidão, guerra, xenofobia, né? Tudo esse monte de coisa, né? Isso daí conduz à rejeição, exclusão de um certo grupo de pessoas, né?
causar bullying na escola. Não pode causar bullying na escola, né? Ficar fazendo bullying, né? Chamando o aluno de um nome toda hora em cima dele, né? Causando bullying, perturbando o aluno, a criança na escola, né? E ali também não é para ficar falando ideologias que destruidora, ideologias que destrói, né? Não é para ficar falando coisas que não deve ali na escola. O professor tem que respeitar o aluno tem que respeitar o professor, né? Não é para ficar ali discutindo, né, sobre ideologia, sobre política e um ofendendo o outro. Não é. O estudante ele tem que aprender matérias, coisas importantes para que ele seja futuramente um profissional, né? Aprender várias matérias, não ficar discutindo ou querendo agredir um ao outro nas escolas, né? Querendo muitas vezes destruir as pessoas que estão ali na escola, né? Como já aconteceu, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? Não, não é lugar para fazer terror. A escola é para estudar, né? Agora, nem por isso também vai cometer bullying, fazer bullying, né? Isso é errado, né? Então, tudo isso conduz à rejeição, à exclusão de um certo grupo de pessoas, né? Assim como os que causam bullying, né? Tem tudo essas coisas aí, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado e não ficar com lacração, né? Hoje tem muito negócio de lacração, ficar lacrando também, né? Pessoas que muitas vezes querem se aparecer, né? Sendo que aquele lugar não é propício a fazer lacração. É um lugar, né? Por exemplo, a escola, né? Tem que ter ordem ali, com certeza, né? E não ficar com ideologias, né? Essas ideologias que destrói pessoas, que causa no coração das pessoas, das crianças, né? Coisas de rebeldia contra os pais, né? Contra as mães. Porque existe, sim, os pais e as mães, e não podemos ir atrás dessas ideologias, né, erradas, porque já tem a ideologia de gênero, né? De Gênesis, né? Ideologia de Gênesis, que vem ser o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia já fala sobre ideologia de Gênesis, né? Mas ali na escola é para a pessoa aprender aquilo que é necessário para ele se formar um dia, entrar numa faculdade, né? Não é para ficar ali ensinando coisas, por exemplo, educar. Quem tem que educar é os pais, né? Os pais têm que educar. A criança vai ali para estudar, aprender, ler, escrever, estudar problemas, estudar histórias. Mas também as histórias têm que ser real, né? Hoje tem aquele negócio de manipulação, muita mentira, né? E muitas vezes o que é verdade é esquecido, né? E cumpre aquele ditado, né? Que uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna verdade. Mas não é verdade, né? Quando é mentira, sempre é mentira, né? Então aí a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que estar consciente de tudo isso, né? E não cometer injustiça, né? De maneira nenhuma, né? Não cometer injustiça, né? E os homens e as mulheres, eles têm que ter os mesmos direitos no trabalho, né? Tanto negro como
branco tem que ter os mesmos direitos, o mesmo trabalho, ou seja, o mesmo respeito, né? Homens e mulheres, não pode ter discriminação, com certeza, né? E as crianças têm que estudar. Eu não sou contra o aprendizado. Crianças aprender, aprendizado, por exemplo, educação financeira nas escolas. Isso também eu sou a favor. Isso é muito importante. Educação financeira nas escolas, isso é muito importante. E as crianças, os estudantes, né, os que estudam direitos, muitas vezes não estuda isso daí. E isso daí faz parte, né, da vida das pessoas, né? Até falar um pouco sobre plantio de plantas, alimentação, todas essas coisas, né? Isso é muito importante, né? O que é preconceito, né? É o assunto que eu estou falando. O termo preconceito se refere a uma opinião, né? Preconcebida ou sentimento formado sobre uma pessoa ou um grupo, né? Sem que haja experiência ou fatos relevantes para comprová-lo, né? Então, o preconceito é muito ruim, né? Principalmente hoje, né? A gente vê pessoas falando de religiosos, né? Muitas vezes critica os monges, né? Critica, às vezes, né? O padre, muitas vezes critica o pastor, né? É claro, né, que tem as laranjas boas, né? Tem as frutas boas e tem as laranjas podres, né? Então tem o joio e tem o trigo, né? É claro, né, que a gente tem que ver as árvores pelo fruto, né? É pelo fruto que se conhece as árvores, né? Tem muito que diz que é uma coisa e não é. Tem muito que fala a verdade, mas ele não obedece à verdade, né? Então é isso daí. Geralmente é usado de forma negativa, né? Quando os membros pertencentes a um grupo ou uma igreja, né? Ou uma empresa, né? São vistos como inferiores. Não podemos fazer discriminação de maneira nenhuma, né? Esses regimes cruéis que houve aí, né? Quantos regimes cruéis, né? Ali na Uganda, né, teve muitos regimes cruéis também que maltratavam o seu povo ali na Uganda, né? E outros países, né? Vários países tiveram problemas sérios, né? Em muitos países da África e vários países que eu não vou falar, né? E nem vou falar o nome, né? Ditaduras, muitas vezes desarmaram o povo, né? Foi o caso que aconteceu, né? Sobre o Holocausto, né? Que desarmaram o povo, depois eles transformaram o povo em vítimas, né? E muitas vezes exterminaram o seu povo, né? Então os ditadores são assim, né? Os ditadores cruéis, muitas vezes ele tem mal intenção, né? Que nem, por exemplo, uma moeda. Hoje está falando sobre moeda digital, né? Então as pessoas têm que usar para o bem, né? Agora, as pessoas que são mal, né? Que querem muitas vezes escravizar as pessoas, muitas vezes vai querer usar tanto o dinheiro, né, como a moeda digital e usar para o mal. É claro que não, tem que usar para o bem, né? Não também interferir na privacidade das pessoas, né? Vivemos num mundo em que muitas vezes há invasão de privacidade, né? Quer interferir na vida das pessoas, muitas vezes injustiça, né? Que são praticados contra os pobres, né?
contra o injustiçado, né? Eu sou a favor, né, que as pessoas que moram na favela possa melhorar, né, a sua moradia, possa ter uma moradia digna. Por exemplo, se tem aí o seu garpãozinho feito de latão, né, de lata, né, deve derrubar, né, e fazer né, uma casa digna. É claro, eu sou a favor disso daí, né? E uma alimentação muito boa, né? E cuidar da saúde, saneamento básico, né? Esgoto, né? Que quanta gente que não tem nem água, né? Não tem água boa para beber, né? Tem que ter a água boa, tem que ter a água potável, né? A água limpa, né? E muitas pessoas necessitam, só que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta nada eu falar assim, não, vamos pegar o dinheiro de uma pessoa milionário e vamos fazer isso. Não. Aí eu estou errando, né? Estou cometendo erro, né? Por quê? Porque eu estou querendo tomar de um e querer resolver o problema do outro. Não é assim, né? Que as pessoas elas vencem pelos seus próprios esforços, não é tomar de um e dar para o outro. Não é isso também, não. Então está aí, né? Por exemplo, eu falei sobre preconceito, racismo, né? E aqui é muito rápido. Aqui não dá para a gente ficar muito tempo, né? Falando somente uma coisa, né? Então a gente vê, né? Que o que é o racismo, né? Então, e tem o machismo, né? O que é o machismo? As pessoas não sabem. O machismo é uma crença de que as mulheres são menos capazes de que os homens. Eu vou melhorar agora a minha linguagem. O machismo é uma crença de que as mulheres são fracas, né? Não conseguem fazer as coisas como o homem. As mulheres fazem sim. As mulheres, tem mulher que até é caminhoneira, né? Tem mulheres que ela trabalha com caminhão de fazer frete. Elas andam em vários lugares, né? Com aqueles grandes caminhão. Então, vou repetir novamente, porque aqui é uma palestra. O machismo é a crença de que as mulheres são menos capazes do que os homens. Então tem que tirar esses besterol da cabeça, né? É um besterol que tem na cabeça que a gente tem que tirar, né? A gente tem que tirar, né? Por isso a gente tem que ter fé, né? No Criador para poder sair esses besterol da cabeça, né? Por exemplo, homofobia é antipatia, desprezo, preconceito, aversão ou ódio, né? Ódio às pessoas, por exemplo, que é homossexuais, né? Ou pessoas que é identificada ou outras pessoas, várias pessoas, né, que muitas vezes a homofobia, a pessoa tem ódio daquelas pessoas, né? Então não podemos ter ódio de ninguém. Ah, mas o fulano ali tem um cabelo comprido, eu não posso nem ver. Não. Se ele tem o cabelo comprido, deixa ele. Ah, mas aquele fulano lá, ele usa um colar, eu não posso ver. Aquilo não é certo. Deixa ele com o colar dele lá. Ah, mas o fulano anda com um vestido, uma roupa uma manta de mulher ou de homem que seja, né? Eu não posso nem ver. Não, você tem que amar as pessoas. Não é porque as pessoas têm um cabelo grande, né? Ou cabelo de negro, aqueles cabelos mais bem pretinho, né? Não, não pode odiar as pessoas. Não, você tem que conversar normal com as pessoas. Claro que tem que respeitar, né?
discriminação religiosa, né? A valorização ou menosprezo de uma pessoa ou grupo devido às suas crenças, né? Tem muita discriminação, por exemplo, a tal de cristofobia, né? Tem muita discriminação, cristofobia em alguns países, né? Tem alguns países que existe a tal de cristofobia, né? Em que o cristão ele não pode abrir a boca, que ele pode ser agredido, né? Chama-se cristofobia. E assim todas as religiões. Não podemos discriminar pessoas, não importa a religião. Tem que levar o bem, tratar as pessoas. É que nem nos lugares públicos, nos prontos-socorro, no SUS, no NPS ou em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Não podemos, né, ter discriminação com pessoas, né? Seja pessoas brancos, seja negros, seja raça amarela. O que é racismo? Vamos voltar. Eu estou repetindo porque é necessário. O que é o racismo? Racismo é parte da ideia de que a espécie humana seria dividido por raças, daí o nome, né? Tem gente que ele comete racismo, né? No entanto, a diferença física e genética que os seres humanos apresentam não são suficientes para caracterizar uma raça. O DNA de uma pessoa branca é uma pessoa negra, por exemplo, varia menos de 0,1%. Né? Então, o racismo é a ideia de que o indivíduo de certa etnia possui característica, habilidades ou qualidade específica dessa etnia, né? Portanto, seria uma raça superior enquanto outras inferiores. A gente sabe que no Holocausto, né? A gente sabe, né, que houve o Holocausto e que eles queriam uma raça, né? Uma raça pura. E eles cometeu, né, o racismo, né? Então, ele pode assumir a forma de ações práticas, crenças sociais ou sistemas políticos, né? Não podemos praticar o racismo. A discriminação racial, né, é a separação de pessoas através de uma divisão social. Não pode discriminar. Então aí está, né, um alerta, né, para os pastores em geral, os padres, né, os bispos, os teólogos, né, os formados em doutorado em teologia. Então fica atento aí, né? É um alerta que não podemos cometer discriminação racial e nem por cor, né? E nem porque não fez teologia, né? Tem muitos que falam, mas fulano não fez teologia. O outro muitas vezes fala assim, não, fulano não dá o dízimo, então aqui nem pode dar o testemunho aqui, é, na igreja, porque ele não dá o dízimo, né? Tem isso. Então a gente não pode querer discriminar nem porque não dá o dízimo, nem porque não dá oferta, né? Porque as igrejas elas são sustentadas por dízimo e oferta, né? E se as pessoas acham ruim, não quer dar o dízimo, não quer dar oferta, não dá nada. Mas também não fica também criticando, né, maldizendo as pessoas porque as pessoas dão o dízimo, as pessoas fazem parte de uma igreja, também não pode, né? Racismo institucional, né? Discriminação racial, né? Por parte de grandes organizações, né? Com o poder de influenciar a vida dos indivíduos, né? Como governos, corporações, né?
religiões, instituições educacionais, né? O racismo nos direitos civis inclui disparidade histórica, econômica ou social, né? Causada pelo racismo, né? Passado, afetando a geração atual, né? E assim por diante. A discriminação é ação baseada no preconceito, né? Ocorre quando não se trata membros de determinados grupos, igrejas ou empresas, né? Ou associações com respeito, mas com base em fatores, né, como status, cor da pele ou identidade, né? Então não podemos discriminar ninguém por religião, por cor, por identidade, né? Essa distinção acontece de modo prejudicial. De fato, que alguém se tratando pior do que o outro por alguns motivos, né, arbitrário, né, já é considerado discriminação, né? Além disso, o racismo, ela é uma forma, né? Ela é uma forma de discriminação que inclui a distinção, né, por idade, linguagem, deficiência, etnia, identificação de gênero, né, altura, nacionalidade, religião, orientação sexual, peso, né? Muitas vezes a pessoa tem uma idade aí, tem aí seus 70 anos, 80 anos, né? Ele faz parte de uma associação, ou de igreja, né? Ou de uma reunião aí, e ele é discriminado, né? Por quê? Porque ele já é aposentado, ele tem um pouquinho mais de idade. Ah, deixa esse velho para lá. Ah, o velho já está com o pé na cova e não é assim. Ah, velho aqui não fala, velho aqui não deve ficar e tal. Não é assim, tem que respeitar as pessoas, né? Como a discriminação e a ação em si. Uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir de acordo com sua opinião, ou seja, não efetua de fato ações de discriminação, né? Então aí está, né? E tem várias discriminação, né? Tem vários preconceitos. Não podemos cometer, né? Não podemos cometer nenhum preconceito, nenhum racismo, né? Não importa se a pessoa é negro, se a pessoa tem um cabelo arrepiado, se a pessoa tem um cabelo comprido. Ah, mas o fulano ali ele é um moço e ele tem um cabelo comprido. Não importa. Não importa quem é, se tem cabelo comprido, se tem barba comprida, não importa, não pode discriminar ninguém, né? A gente tem que cuidar mais de nós mesmos, cuidar mais de si mesmo. É isso que é importante. Então, eu quero falar também um assunto. Eu vou ter que gravar um pouquinho mais, porque é necessário que a gente grava isso daqui, né? Eu sei que dura um pouco, né? Demora um pouco, né? Mas a gente tem que falar, né? Eu quero falar também sobre o que é muito falado, os 7 pecados capitais, né? E seus significados. Isso é falado muito, inclusive em Igreja Católica, né? Se fala muito sobre os 7 pecados capitais. Mas eu não sou contra, né? Isso daí é uma realidade, né? Sobre os 7 pecados capitais, eu também concordo, né? Que é verdade isso daí, né? Os 7 pecados capitais que a gente também
é contra, né? É contra esse tipo de coisa que os 7 pecados capitais são soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça, né? É, vamos ver aqui primeiro, né? A soberba pode ser definida como orgulho excessivo, né? E é a tendência de se considerar melhor do que o outro, né? A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, né? Que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos e que fosse o melhor, né, da reunião, né? E que fosse o bambambam, bam, bam, por exemplo, né? É o bambambam, bam, bam, eu sou o dono do pedaço aqui, né? Isso se chama orgulho, né? Então, a soberba se define como orgulho excessivo. A gente sabe que Lúcifer, ele foi lançado, né, para o abismo, foi lançado para a terra, porque ele se tornou soberbo, orgulhoso, né? Ele se achava maior do que Deus, né? Então é o que acontece, né? O orgulho excessivo, né, é um pecado e a gente também concorda, né? Em que as pessoas, né, agem como se tivesse acima de tudo e de todo, né? E que a pessoa ali, ele é um dos melhores na reunião e que ele é dono de tudo e que ele é o melhor que tem ali, né? É melhor que os outros, né? Então é assim, né? Que é o orgulho, né? É, como diz em Provérbio 16, né? 16:5, né? O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:5. Vamos para segundo, né? A avareza. É o segundo item que a gente vai comentar, né? A avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro, né? As pessoas avarentas é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. A avareza, o oposto da generosidade, né? Então, é isso daí que é a avareza, né? E há muitas passagens bíblicas que fazem alusão à avareza, né? Mas a gente não vai comentar isso, né? Então, tem muita gente que é avarento. E a gente sabe, né, que as pessoas, os ricos, os milionários, por exemplo, que não são avarentos, eles procuram ajudar, né, associações, né, de caridades, né, procuram ajudar, né, instituições, né, porque tem rico que faz isso daí, né. Tem vários ricos, muitos milionários, que ele não é avarento. Ele ajuda associações, né? Ele tem muito dinheiro e ele ajuda associações, né? E a gente vê, né, pessoas que são ricos, que têm jatinhos, que têm propriedades, né? Que têm aviões, helicópteros, mas ele tem intenção, né, de ajudar até os favelados, né? Ajudar não é dar as coisas para as pessoas, é um projeto, né? As pessoas que são ricas, muitas vezes eles fazem um projeto e ali eles incentivam as pessoas a trabalhar, né? Como aconteceu na África, né? Teve um projeto da África que eles construíram casas de tijolo, né? A gente já viu isso daí, né? Isso daí é verdade, né? Então, a avareza, chamada de ganância, é apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro, né? Tem muito que ele endeusa o dinheiro, né? O dinheiro, né? A moeda, para ele
ele endeusa aquilo, ele acha que é como fosse um Deus para ele. Mas o dinheiro é uma ferramenta, né? Porque nós não podemos endeusar dinheiro, nem político, nem governo, nós não podemos endeusar ninguém. Pelo contrário, a gente tem que cobrar a transparência, né? Deixa eu falar mais devagar aqui, senão eu tropeço, né? É mais transparência, mais justiça, mais igualdade. O terceiro item, inveja. A inveja é a tristeza pelo bem de outras pessoas, né? Quando a pessoa compra um carro novo, então o outro fica de olho nele e fala: onde se viu? Eu não tenho dinheiro para comprar carro e aquele fulano lá comprou o carro. Ou então alguém que comprou uma casa, né? E o outro olha para ele e falou: onde se viu? Comprou a casa. Eu trabalho a vida inteira e eu não tenho dinheiro para comprar casa e o fulano comprou, né? Então, a inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa, né? Mas tem um ditado bíblico que diz: alegrai com os que se alegram. Mas tem gente que quando alguém compra um carro, ele não se alegra, né? Ele sente, ele fica triste, né? É o que está aqui nesse assunto. A inveja é a tristeza pela prosperidade do outro, né? Aí começa a falar: mas o rico rouba. Mas fulano é da classe média, porque ele andou tirando dos outros, né? O invejoso é aquele que se sente mal pela angústia, pela conquista, né? É pela conquista dos outros e é incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória da outra pessoa representasse uma perda pessoal, né? O oposto da inveja é a caridade, né? É o desapego, é o altruísmo, né? A gente não pode idolatrar em nada, né? Nada pode se idolatrar, né? Então está aí, né? Que é importante, né? Tem uma passagem bíblica que diz: livrem, né? Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Está em 1 Pedro, vamos ver aqui, 1 Pedro 2:1, né? É isso mesmo, né? Deixa eu ver direito. É isso mesmo, né? Então está aí o que está escrito, né? Também diz: não sejamos presunçosos, provocando um aos outros, né? Ou tendo inveja um dos outros, né? Está em Gálatas 5:26, né? O quarto item, a ira, né? A ira é a raiva, né? Entendeu? Ou fúria, né? A ira é raiva ou fúria, uma manifestação intensa, né? De indignação que pode levar a agressões verbais e físicas, né? O oposto da ira é a paciência. A paciência já é contra a ira, né? Então tem que ter paciência, né? Então tem também o ditado, o provérbio, né, do rei Salomão diz assim: o homem irritável provoca dissensão, né? Mas quem é paciente acalma a discussão, né? Provérbio 15, né? Provérbio 15, vamos ver aqui, deixa eu chegar mais perto aqui. Provérbio 15:18, né? Está aí, né? Também tem o Salmo 37:8, diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite
isso só leva ao mal. Vamos para o quinto item, né? Que é o 5, né? Luxúria. A luxúria é lascívia ou libertinagem, né? É o pecado associado aos desejos sexuais, né? Esse é um pecado, né? Diante do Criador, isso daí é um pecado, né? A luxúria, a lascívia ou libertinagem é o pecado associado, né? Ao desejos sexuais, né? Então, isso daí, isso é verdade, né? Isso é verdade, não tem como eu bater contra, porque isso é verdade, né? E também tem, vamos ver aqui, né? Gálatas 5. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Gálatas 5:19, né? Ora, as obras, né, da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? É, são coisas da Bíblia, né, que fala sobre esse assunto, né? Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena e mal, né? Da sua vida, né? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão excessiva, né? Desejos maus, né? A ganância, que é idolatria, né? Então tem que deixar, né? Colossenses 3, de 5 a 6, né? E o sexto item, que é a gula, né? A gula também é um pecado associado ao desejo de comer em excesso, né? E beber de maneira exagerada, né? As pessoas que cometem a gula, ele fica ruim, né? Ele come muito e bebe bastante e depois fica ruim, né? A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira compulsiva, exagerada, excessiva, além das necessidades do corpo, além da necessidade do seu organismo. Então é isso aí que é a gula, né? Então tem tanta coisa que o ser humano tem que ver, né? Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo, né? Tudo que é excesso, eu sempre falei, faz mal para a saúde, para a alma, para o corpo e também para o espírito, né? O oposto de gula é a moderação. A moderação, ela ajuda, porque ela é contra a gula, ser moderado, né? Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação, né? Não tem moderação, não tem domínio próprio, né? Por que as pessoas brigam à toa com as pessoas? Não tem moderação, né? A pessoa não tem moderação, não tem domínio próprio. Qualquer discussãozinha já briga, já entra no tapa, já começa a tacar as coisas em cima do outro, taca a cadeira, né? Levanta a cadeira, já taca na cabeça do outro, né? É isso aí, né? Então, isso daí é falta de domínio próprio, falta de moderação, né? Então, é isso daí. No caso da gula, trata-se de um consumo excessivo de corrida à bebida, né? Bebida alcoólica ou alimentos em excesso, né? O qual atribui a males físicos e espirituais, já que pode ocasionar outros pecados, como a preguiça, né? A gula é uma manifestação brusca, né? Da felicidade, mas isso daí vai acabar com a pessoa, né? Vamos ver o provérbio do rei Salomão também, explica sobre isso, né? Não ande com os que encharcam de vinho, né?
Preste atenção, não ande com os que encharcam e bebe vinho em excesso, nem o que se... vamos ver aqui. Nem os que se empartulham e comem carne em excesso, né? Pois os beberrões e glutões se empobrecem, né? E a sonolência os vestirá de trapos, né? Então está aí, né? Não ande com as pessoas que encharcam de vinho, nem com os que se empartulham de carne, quer dizer, comem em excesso a carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecem, e os sonolentos os vestirá de trapo. Né? Provérbio 23, 20 a 20. 23 também, né? Provérbios 23, 20. Vamos ver aqui. É isso, é Provérbios 23, 20 a 21. A 21, né? É 21, não é 23, né? Vamos ver o item sétimo. Preguiça. A preguiça é a falta de vontade ou interesse de atividade que exige algum esforço, né? Seja físico ou intelectual. Ela pode ser definida, né? Como falta de ação, ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, a força de vontade e a ação, né? Então está aí, né? O que é oposto à preguiça é esforço, força de vontade, né? Então está aí, né? Isso é importante. Vamos ver o que o rei Salomão falou, né? O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforça será atendido. Provérbios, né? Provérbios 13, verso 4, né? Vamos ver aqui. É isso mesmo, é Provérbio 13, verso 4, né? Então está aí. Também a gente vê que Provérbios também fala, Provérbios 6, 6, né? O provérbio do rei Salomão diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos dela, né? E seja sábio. Quer dizer, olhe a formiga, preguiçoso, e vê o caminho das formigas e seja sábio. As formigas trabalham, né? Isso é verdade. Né? Também o rei também, Salomão, ele falou em Provérbio 21 e 25, né? O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôs as mãos no trabalho, né? Vamos repetir de novo? O preguiçoso morre de tanto desejar, mas ele nunca pôs a mão ao trabalho, né? É Provérbios, né, 21, 25. Quer dizer, ele fica desejando, né, as coisas dos outros, né? E ele não põe a mão no trabalho. Eu quero dizer que trabalhar não é só trabalhar com as mãos, não. O trabalho, as pessoas trabalham com a mente. Tem gente que trabalha com a mente. Hoje tem muito jeito hoje, né? Tem pessoas que trabalham no YouTube, ele abre um canal no YouTube, por exemplo, né? É um canal no YouTube e ele faz lá um acordo, ou ele abre um canal para ganhar um dinheiro, ganhar uns dólares, né? E ele acaba tendo prosperidade. Por quê? Porque ele sabe trabalhar. O outro entra na internet
e começa a trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial, né? Inteligência artificial, né? É uma coisa assim, né? E ele começa a ganhar dinheiro, né? Pessoas abrem um canal, ele trabalha a favor de uma empresa. E eu, na minha opinião, eu acho que as empresas devia também apoiar pessoas que abrem um canal, né? As empresas deveriam fazer assim. Ah, você tem um canal lá e eu assisti o teu vídeo. Você não quer fazer propaganda para mim, né? Ou então entrar em acordo com o YouTube, né? Também. E até oferecer, por exemplo, uma comparação. As pessoas, ele grava, por exemplo, no YouTube e ele vai ali numa loja, numa empresa, e a empresa fala assim, ó, faz propaganda para mim e eu vou te dar essa camisa já para você usar na hora de você falar lá, na hora de você fazer a sua palestra ali no YouTube. Aí você veste a nossa camisa e a gente vai dar um apoio para você. Isso é importante, né? É claro que se for negócio de política, as empresas também não vai querer, né? Porque as pessoas que entram no YouTube precisam ter cuidado com as suas palavras. Não adianta, né? Você vai patrocinar uma pessoa na área política e se as pessoas falarem alguma coisa errada e se der algum problema, aí já é quebrado, né? Aquele acordo, né, que a empresa tem, né? Isso que é o problema, né? Agora, existem muitos canais que podem falar de outras coisas, né? Pode falar sobre finança, pode falar sobre o mundo vegetal, pode falar sobre o mundo animal, né? Pode também falar sobre os lugares turísticos, né? Tem muito jeito de falar sem tocar em assunto de política, né? Tem muito jeito, né? Então temos sim que ser contra o preconceito, o racismo, né? Temos que ser contra isso, né? E a hora está passando, né? E eu vou ter que logo, logo sair daqui, né? Eu preciso ver que aqui na câmera a gente não dá para ver aqui no cantinho da câmera. Então você não, eu quero dizer às pessoas, né? Aos que estão assistindo que não repara, né? Que eu uso uma lente pequena só para detectar, né? Quantos minutos, né? A gente já está com essa palestra. Então não repara se aparecer, né? Aparecer alguma coisa. É isso mesmo. Então já está no fim, né? Então compartilhe, né? Essa palestra e acesse o link dos cursos embaixo, né? Que são cursos que é importante para as pessoas, né? E até a próxima oportunidade, né? Até a próxima oportunidade.